E aí, gurizada, começando mais um vídeo aqui a bordo da Z650RS. Hoje estou aqui na famosa Rota Romântica, na Serra Gaúcha, em direção à Tenda do Umbu. Vamos ver como vai estar o movimento lá hoje. Sabadão de sol, acho que vai ter bastante gente, tá lotado. Mas o vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre os pontos positivos e pontos negativos dessa moto, que eu consegui perceber até agora. Não sei se dá pra ver ali no painel, mas ela tá com 4.969 km. Ou seja, tá basicamente 5.000 km. Eu tô com ela acho que há uns 8 meses agora. 7, 8 meses. Então já tive algumas experiências aí para poder falar para vocês o que eu acho de pontos positivos e pontos negativos. Então vou começar falando sobre um dos pontos que eu acho um dos principais pontos positivos dessa moto aqui, que é justamente o conforto dela. Como dá para perceber no vídeo aí, talvez tu já viu essa moto aí na rua ou em alguma loja, já pode perceber que o guidão dela é um guidão bem alto. Aqui essa curvatura aqui do guidão é uma curvatura bem alta, ela parece quase um guidão de CG, tem uns 4 dedos de altura aqui. Então isso faz com que tu fique com uma postura bem ereta, coluna bem reta, não coloca muito peso sobre os braços, então acaba ficando uma moto realmente muito confortável. A posição dela se assemelha bastante com a posição de uma moto trail. A posição da coluna e dos braços, né? A posição da perna é um pouquinho mais recuada, mas pessoalmente isso não me incomoda, eu estou bastante acostumado. Mas se tu veio de uma moto trail ou de uma custom, isso talvez pode te incomodar, porque as pedaleiras dela são bem recuadas, quase pedaleira de moto esportiva, mas também é costume, né? Então esse é o principal ponto positivo. Eu já fiz algumas viagens relativamente longas, tipo 300, 400 km com essa moto, e eu não tive problema nenhum de cansaço, justamente por causa disso. Você vai ficar com a coluna bem reta e tal, e não cansa. Então esse é o primeiro ponto positivo dessa moto que eu considero. Outro ponto positivo, já também entrando nessa questão de viagem, é o consumo dela. Eu, assim, viajando em velocidades normais, assim, ali na casa dos 100 por hora, eu costumo fazer entre 24 km por litro. Mas, para colocar uma faixa de consumo, para não botar um consumo exato, eu diria que ela faz entre 22 e 26 km por litro. O mínimo que eu consegui, isso tudo que eu estou falando de consumo é consumo rodoviário, né? Eu uso muito pouco ela na cidade, então na cidade eu não saberia dizer exatamente. Mas questão do consumo é consumo rodoviário. Em consumo rodoviário, o pior que eu já fiz foi 22, que foi uma vez que eu peguei a BR-101 ali, então eu mantive um trecho bem comprido em velocidade mais alta, ali na casa dos 120, 130 por hora. Daí eu acabei fazendo 22 km por litro, o que eu não considero ruim também, considerando a velocidade que está andando, 120, 130, fazer 22 é bom, na minha opinião, é um consumo muito bom. E o melhor consumo que eu já tive foi uma vez que eu fui dar um rolê. Minha namorada estava junto com a moto pequena dela, então eu acabava andando praticamente o tempo todo abaixo de 80 por hora, e eu cheguei a fazer mais de 28 por litro com ela, foi 28 e uns quebrados. Mas isso, claro, é um consumo meio irreal, porque tu raramente vai ficar andando tão devagar, né? Assim que nem eu tô andando agora, assim, na velocidade normal, era pra ver aqui. Eu zerei quando saí de casa. O consumo médio que tá ali, não sei se dá pra ver, mas tá 25.2. Esse é o consumo andando assim, de boa aqui na serra, né? Tá 22, eu falei 22? Não, tá 25. 25.2. 25.2. Então, eu tô bem satisfeito com o consumo dela. Não é uma moto muito beberrona. Esse aí é o meu segundo ponto positivo.
terceiro ponto positivo que eu queria falar é sobre a força do motor. Ele é um motor realmente que tem bastante força, bastante potência, consegue, é bem elástico, não é um motor que morre cedo. E isso é uma coisa muito boa, porque se você está na estrada ali viajando, tipo, você está na sexta marcha, você não quer ficar reduzindo o tempo todo para ultrapassar e tal. Então se está em velocidade de estrada, é muito difícil tu precisar reduzir da sexta marcha acima de 80 por hora, assim, tu consegue manter a sexta marcha bem de boa. E ela ainda assim vai ter uma retomada bem forte. E como muita gente já sabe, esse motor aqui, ele é motor derivado da Ninja 650, né? O mesmo motor da Z650 normal. Então ele é um motor que ele é relativamente bem focado para alto giro, né? Então a faixa vermelha dele começa ali em 110. Começa em 110, começa em 10 mil a faixa vermelha. Eu não sei exatamente quanto é que é o corte dela, mas a faixa vermelha começa em 10 mil, o corte vai ser tipo uns 10.500. Então, por ser um motor bicilíndrico, ele gira bastante, né? Um motor que gira bem. E ele tem força até bem em cima lá, 8.000, 9.000 RPM, ele ainda tá com bastante força, bastante fôlego. Então eu acho bem legal também. Mas tá, agora indo para os pontos negativos, já vou emendar o ponto da força com um ponto negativo também. Porque por mais que ela tenha bastante força ali acima de 4.000 RPM, que seria na casa dos 80 por hora, quando tá mais baixo, que nem agora, eu tô a 70 por hora, tá ali em 3.000 e, sei lá, uns 3.400 giros, o motor não fica tão legal, sabe? Ele não fica tão macio, ele começa a dar umas cabeçadas, assim, ele fica mais bruto, sabe? Então eu acho que o torque em baixíssima rotação, assim, 3.000 giros, não é legal. Não, se tu tá assim, andando na cidade e tal, tu tem que fazer bastante redução, porque tu não consegue manter muito, assim. Claro que quanto mais baixa a marcha ali, segunda, terceira marcha, ela tem mais força, então tu consegue andar bem de boa. Acho que uma estrada mais travada, que nem aqui, assim, eu não consigo manter a sexta marcha o tempo todo, que nem agora eu tô na sexta porque eu tô só fluindo, assim, mas se eu quiser acelerar aqui, começa a sentir o motor vibrar demais e tal, não tá legal, sabe? Acima de 4.000 ela vai bem redondinha, bem suave, mas abaixo disso não é tão legal, então isso eu acho que dá pra entrar como ponto negativo. Se tu usa a moto muito na cidade, assim, em trânsito, ou estrada muito lenta e tal, talvez acabe se incomodando um pouquinho com isso. Outro ponto negativo dela, que também dá para atrelar mais ou menos ao consumo, que por mais que o consumo dela seja muito bom, na minha opinião, o tanque dela é um tanque muito pequeno. Esse tanque aqui, se eu não me engano, ele tem 11 litros, ou seja, se tu fizer 22, 23 por litro, tu vai fazer ali 230, 250 km no máximo de autonomia. Então isso para viagem pode ser um pouquinho maçante, porque tu vai ter que ficar abastecendo mais frequentemente, né? Se tu vai fazer uma viagem, tu vai pegar trechos muito longos sem posto de gasolina, que nem tem lá pro sul da Argentina e tal, é bom sempre levar um galãozinho de gasolina, pelo menos uns 5 litros, que tu vai precisar, porque esse tanque aqui acaba bem rápido a gasolina. Então isso é um ponto negativo, como eu venho de uma Phaser 250, que tem um tanque de 19 litros, eu ainda não estou bem acostumado, né? Mas é uma questão chatinha, sabe? Eu acho que eles poderiam ter feito um tanque um pouquinho maior. Porque se o design do tanque fosse um pouquinho mais alto, aqui uns 1 ou 2 centímetros mais alto, já caberia uns 3 litros a mais. Acho que ficaria bem legal daí. Mas tudo bem também, não é nada que seja impossível, né? É muito difícil tu ter um trecho de mais de 200 km sem posto. É só cuidar bastante aí com os postos de gasolina que tu vai de boa. E um outro ponto negativo também, mas é mais um detalhezinho, que é uma coisa até que dá pra
pra alterar, que provavelmente quando eu for trocar os pneus dela eu vou fazer isso, que é o ventil dela. O ventil dela não é aqueles ventil em L, é o ventil reto, tradicional. E como ela tem 2 discos na roda da frente, são uns discos bem grandes, é praticamente impossível no posto de gasolina tu abastecer, tu calibrar o pneu. Porque aquelas mangueiras do posto, elas não são tão flexíveis e tal, e ela não... simplesmente não consegue abastecer ali, sabe? Então o cara calibrar o pneu sempre usa aquelas bombinhas de bicicleta, que daí tem uma mangueirinha mais macia, porque em posto de gasolina é realmente complicado. Então, isso aí é uma coisa que eu até futuramente quero fazer, que é quando trocar o pneu, botar um ventil em L ali. Porque se tá viajando, isso aí pode ser ruim, né? Tem que ficar lembrando se uma bombinha e tal. Mas que eu consigo pensar, que eu anotei ali, de pontos positivos e negativos é isso. Já tô chegando aqui no Ubu. Eu vou seguir um pouquinho mais, tá? Pra continuar o papo, depois eu volto. Tem um outro ponto também que eu queria falar, que eu vou colocar aqui como um ponto neutro, porque eu pessoalmente não considero um ponto negativo, mas pode ser que tu considere. Eu acho bem... Aqui é Tenda Bambu, ó. Bastante gente. Vou dar uma paradinha depois. Mas talvez algumas pessoas considerem isso ponto negativo. Eu acho bem de boa, não sou tão preciosista assim. É que essa moto, ela é bem uma moto bem simples, assim. Ela não tem muita tecnologia embarcada, sabe? A única coisa de tecnologia que ela tem é realmente o freio ABS mesmo. Que ela não tem suspensão invertida, não tem acelerador eletrônico, não tem controle de tração, não tem modos de pilotagem. Essas coisas nada ela tem, sabe? Ela é uma moto bem pura, assim. Não tem nenhuma configuração que tu consiga fazer aqui no painel. O painel dela é relativamente completo, ele mostra ali o consumo instantâneo, consumo médio. Ele tem trip A, trip B, mostra quanto consegue andar no tanque ainda. Mas só essas informações assim, ele não tem nenhuma configuração que eu possa alterar na moto. A moto, ela, do jeito que ela é, ela tem que andar com ela do jeito que ela é. Eu até acho isso legal, porque quanto menos eletrônica tiver, menos coisa para dar problema, né? Então isso pra mim não é um ponto negativo, por isso que eu vou colocar isso aqui mais como um ponto neutro no vídeo. E daí tu tira a tua própria conclusão, tá? Se isso é um ponto negativo ou um ponto positivo. Mas eu acho isso meio de boa. Mas então tá, acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Já até passei do meu destino, vou ter que fazer o retorno e voltar. Se tu tiver alguma dúvida aí sobre algum ponto positivo ou negativo, ou se tu tiver uma moto também, quiser colocar aí nos comentários o que tu acha de positivo ou negativo, se tu concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei, deixa os comentários aí que eu tô sempre numa lida e sempre respondendo. Então tá, é isso aí, gurizada. Vou desligar o vídeo aqui. Eu não vou prometer que vou fazer vídeo logo, porque eu falei isso no outro vídeo, já faz quase meio ano que eu fiz aquele vídeo. Então é complicado. Eu não tenho costume de sair com a câmera assim pra filmar e gravar. Mas é isso, eu me der na telha alguma hora dessa eu faço mais vídeo aí. E conforme eu sair de moto, vou tentar fazer uns vídeos de viagem e tal também, que eu acho bem legal. É isso aí, gurizada. Valeu. Ficando por aqui e até a próxima. Abraço.